Então é melhor confiar neles. Eu pago por isso. Entendi. Aí o cara que... Tu basicamente deixa tua grana com... Igual a gente faz aqui. Com um cara que manja. O cara que tá lá... Não só manja, mas é o cara que tem o tempo pra ficar lá o dia inteiro ali naquela porra. Porque manjar por manjar, tu manja. Exato. É o trabalho dele. Então ele viu o negócio caindo 5%, ele vai falar, cara, vou tomar uma decisão aqui. Ele subiu o negócio 5%, ele vai tomar uma decisão aqui. No meu caso, imagina eu, 2 horas da tarde, tem uma reunião, a gente precisa fazer um projeto, e aí caiu tal coisa e eu paro ali pra... Você não consegue. Como? Eu tenho que focar no trabalho. Aí você paga esse cara. E eu pago esse cara? Eu pago esse Você cara paga, assim como meus você clientes. pessoalmente, você paga eu um pago cara? esse cara. Eu tenho uma conta, eu tenho a conta com a grana lá, e, cara, esse cara é cobrado como qualquer outro cliente. E quanto que você paga pra esse cara? Na mesma taxa. Assim, porcentualmente, ele ganha por... Eu tenho 10, 12 fundos na minha carteira, a taxa média de administração deve ser algo como 0,6. Então, na média, entre todos esses fundos que eu tenho, eu pago 0,6. Então é um cara só que cuida da tua grana, por exemplo? Não. Esse cara não me conhece. Esse cara não me conhece. Ah, ele não te conhece? Esse cara, a hipótese que eu coloquei aqui é o fundo de podcast de vocês está sendo investido pelo João. Tá. Entendi. E o João entrou na Rico e viu lá, cara, fundo do podcast, legal, cara, vou investir. Então o João, ele tá confiando que vocês vão cuidar bem do dinheiro dele como gestores. Entendi. Que é um negócio diferente de eu falar assim, olha, eu sou um representante aqui da Rico e eu vou montar a tua carteira. É completamente diferente. O trabalho do cara lá, ele tem uma filosofia de investimentos, ele tem uma crença e ele tá cuidando do fundo, não da tua carteira. Pode crer. E você, pessoalmente, o que você faz? Você tem onde tá? Quem investe seu dinheiro? Cara, eu invisto meu dinheiro, até aquela crença que eu tenho, né, que eu expliquei um pouco para vocês aqui, é um pouco uma crença... Eu não gosto de nada que eu tenho que ficar falando muito com as pessoas, assim, do tipo, falando muito com as pessoas, do tipo, um negócio de serviço que me liga toda semana. Pra mim não funciona, tá? Eu acho que essa coisa de investir, é óbvio que eu tive uma experiência dentro de uma empresa de investimento e você aprende muito mais rápido do que você aprende consumindo informação fora. O meu ponto é, como eu não tenho tempo e como o meu psicológico ele tá trabalhando, ele tá focado em outras coisas e não no mercado, no dia a dia, no TIC, para mim compensa muito mais investir em fundo de investimento. Então a gente falou de renda fixa aqui. Eu confio em gestores de renda fixa para cuidar da minha renda fixa. Então, eu confio em gestores de BDR para confiar nas minhas BDRs. Eu confio em gestores de um fundo gringo para investir, cara, na gringa. Então, a minha cabeça é assim, muito melhor fazer através desses caras. Então, eu conheço a filosofia do cara, eu conheço o cara, eu acredito nele, eu perco tempo fazendo isso. Entendi. Conhecendo esses caras. Entendendo esses caras principalmente. Onde você vai atrás desses caras? Eles estão muito próximos a gente. Assim, a gente tem mais de 400 fundos listados na nossa plataforma. E para cada um desses fundos, e esses 400 e tantos fundos devem ter 70, 90 gestores. E esses 90 gestores se relacionam com a gente quase que semanalmente, né? Para a gente acompanhar como é que está o fundo do cara, se está dando dinheiro, se não está, se o cara está fazendo risco adequadamente. Então, lá dentro, você consegue muita proximidade, mas eu também pergunto para muita gente inteligente. É natural que você vá perguntando assim, olha, você conhece gestor tal? Não, eu conheço. Não, acho o cara incrível por causa disso e disso e daquilo. Ah, tá. Então, você vai tentando entender. Ou você vai lendo os livros, tem muito o Florian, ou você vai lendo artigos, o Luiz Stuberg da Verde. São caras, assim, incríveis. Assim, recomendo que vocês chamem uma vez um aqui, que vocês vão ver que é um trabalho incrível. E esses caras, eles tentam transformar isso numa coisa mais simples. Olha, tem aqui um produto que você investe, você vai investir como eu, um gênio dos investimentos. Entendi. Então você tem vários fundos que você investe, você conhece esses caras pessoalmente, e aí é por isso que você confia. Você indica isso para a maioria das pessoas ou só para quem mexe com muita grana? Não é para quem mexe com muita grana, tá? Esses fundos têm mínimo de R$100, R$500. Inclusive, o que a gente constrói? Vou te dar um exemplo do que a gente constrói que é bem legal. A gente tem um fundo chamado DNA, tá? Ele é um conjunto de 7 fundos. A gente estava falando aqui do perfil, tem 60... Imagina o seguinte, eu olhei e você fiz um questionário contigo, e eu vou te perguntar coisas do teu cotidiano. Ah, cara, se o carro tivesse aqui, você atravessaria a rua ou não? E etc. Caralho. E eu vou fazer um mind mapping. Eu vou tentar entender quem é você e vou falar assim... psicotécnico. Eu vou entender como você reage, como você socialmente reage. Assim, você é um cara consumista, você é consumista por hábito ou você é consumista porque você quer ver os outros te vendo com o carrão? Então tem certos aspectos que interferem na forma como você lida com dinheiro. Depois que você faz isso, a gente faz assim, cara, o melhor fundo para você é o fundo Brave. Então assim, a gente tem um fundo lá, bravo, né? Boom.
esse fundo é para pessoas que são mais arriscadas. Elas tomam mais risco. Elas ainda estão criando dinheiro. Elas não têm tanto problema em assumir risco. E eu vou te falar, cara, compra o DNA Brave. E você vai em um botão comprar nesse fundo. Então, o que é o DNA? O DNA é uma seleção dos top gestores. Então a gente falou o seguinte, olha, esse é o Laio conhece esses caras, o Laio tá próximo, o Laio tá dentro do mercado. Aí o Laio sabe quais são 7, 8 gestores. A gente pegou lá os 7, 8 gestores que a gente gosta pra caramba, procurou eles e falou, olha, eu quero montar um produto, cara, que tenha vários DNAs dependendo do perfil da pessoa. E eu vou recomendar um DNA que já vai estar diversificado nesses melhores gestores. Então, quando eu olho a ótica do problema, né, existe um perfil de investidores que são os que a gente chama ou entende que eles são muito fáceis, eles se influenciam no processo de decisão, então eles delegam. Eles falam assim, cara, delega para mim. Quando eu vejo que o cliente tem esse comportamento, eu faço essa pesquisa com eles. E aí eu já vou com a receita do bolo. Então eu pergunto para ele, olha só, você quer que eu te dê uma sugestão, cara? Vai nesse DNA aqui, defense. Porque você no final do dia é um cara muito conservador. E você tem um dinheiro, cara, que você pode precisar de alguma coisa no hospital, é melhor você ter um defense. Esse DNA Defense já tem tudo lá dentro, com vários gestores de renda fixa, de investimentos mais seguros, com uma perspectiva de ganho menor do que o Brave, que eu acabei de comentar. Uhum. Então, você vai entendendo a pessoa e você vai dando uma sugestão para ela. Mas também eu me sinto mais seguro que ali não vai dar... A chance da merda é muito mais baixa. Exatamente. Se resgatar, cai mais rápido na conta. Então, você tem menos risco atrelado àquele investimento e você se sente mais seguro com aquilo. Só que quando você pensa numa pessoa que está com o desafio de investir, ela coloca 1000 coisas na cabeça. Diversifico, não diversifico. Essa é a nossa solução, que já está diversificada, que tem os gestores que a gente realmente acredita, faz um trabalho consistente há muito tempo. E a gente desenha isso... Cara, a gente fez... teve o dia do sorvete algum dia desse, né? E a gente mandou um monte de sorvete para casa do cliente, né? Aí a gente fez essa campanha e, cara, literalmente a gente mandou um sorvete do DNA para pessoas que tinham esse perfil, não tinham tomado a coragem da gente investir. A gente fez uma caixinha do DNA como um sorvete. E aí a gente usou os sabores do sorvete. Aquele cara que vai no fácil, né? O cara que vai no Chicabon e o cara que toma o risco e vai no, sei lá, não sei o que com flor de sal, entendeu? Sei lá, com tangerina com não sei o que. Aí a gente consegue criar essas analogias e as pessoas se conectam com isso. Então a gente sabe que se a gente ficar falando um monte de palavra em inglês complicada, as pessoas elas vão olhar para aquilo e falar assim, ah, não, isso é para quem é especialista. A nossa cabeça é assim, cara, como é que eu crio a melhor tradução do mundo desse negócio aqui para esse cliente? Entendi. Pô, mas pelo que tu tá me falando aí, cara, se eu tivesse que investir hoje aí, eu ia preferir investir na Rico do que na XP. Qual que é, na tua... tu acha que essa é o jeito de entregar isso pro cliente é que é o diferencial, é o que diferencia a Rico da XP? Sim, é o jeito de entregar. A gente, no final do dia, quer que o cliente ganhe dinheiro. E pra XP meio que foda-se, porque você meio que tá investindo na XP também, investindo na Rico, né? No final do dia, somos parte do mesmo grupo. Então, assim, eu trabalho com o Guilherme, com o time da XP, todos os dias, normalmente. Então, você tá investindo... É bom pro grupo que a gente tenha mais um investidor. Sim, entendi. Imagino que pro grupo a XP vira tipo personalité do Itaú, tá ligado? Ou pro cara que manja mais, talvez. Não é tanto nessa ótica. A gente foi muito segmentado por faixa de renda, né? Ao longo do tempo. Então, assim, o personalité, o Uniclass, etc. A questão é a seguinte. Uma pessoa que tem 500 reais, ou 5 mil reais com 25 anos guardados, ela é diferente de uma pessoa que tem seus 70 anos e somou 5 mil reais guardados em termos de potencial para a empresa. Então, se você olhar do ponto de vista do financeiro do negócio, do empreendedor, cara, faz todo o sentido do mundo eu não olhar somente por essa questão. O segundo fator é o seguinte, não só a questão da faixa, a gente olha o perfil. E aí, existem pessoas que naturalmente elas vão falar assim, cara, XP é a melhor coisa para mim. Quando eu faço viagem, eu tenho uma agência que consegue desenhar exatamente o meu plano, do jeito que eu gosto. Não. Agora, se você usou Decolar, é mais a pegada da Rico. Então, você tem perfis, choques de gerações que vão fazendo com que as empresas elas costumam encontrar o seu posicionamento. Qual é o nosso posicionamento? Tornar o mercado financeiro leve, divertido, simples pra caramba.
e para que todas as pessoas tenham essa ferramenta na palma da mão. É isso que a gente procura fazer todos os dias. Enquanto a XP, ela procura encontrar caminhos para continuar fazendo com que o mercado financeiro brasileiro ele continue indo para outro patamar. Então, indo para outro patamar em que sentido? Né? Conseguindo melhorar o mercado de capitais, conseguindo fazer um banco mais justo, conseguindo oferecer crédito mais barato no cartão, fazendo coisas que vão fazendo com que as pessoas entendam, nossa, eu tenho meu assessor, e não só tenho um assessor, como eu pago um preço justo e eu tenho um serviço justo. Então, a gente faz coisas com a pegada diferente, mas no final do dia o sucesso do cliente é a meta minha e deles. Por que rola pouco IPO no Brasil? Acho que assim, tem mercado muito menos maduro. Quando você olha para o mercado americano, por exemplo, todo dia de manhã tem um sininho sendo batido. É um país muito vasto, muito grande, uma economia gigantesca que produz grandes empresas com capacidade de ir para a bolsa. E quando você vem no Brasil, você teve já anos de muito IPO e anos de nada de IPO. E hoje a gente vê um mercado de IPO bastante aquecido. Toda hora a gente está falando sobre algum IPO, mas não é uma coisa que acontece toda semana. Não é uma coisa tão habitual quanto poderia ser. Agora, o mercado brasileiro está só começando. Né? O próprio empreendedor, muitos empreendedores no Brasil provavelmente têm capacidade de estar na bolsa, mas talvez sempre ignoraram essa possibilidade. Então eu acho que ainda tem uma demanda reprimida, sabe? Ainda tem mais empresas que vão... Eu vi que o Luciano Heng tentou, mas desistiu, porque não deram quantos bilhões que ele queria? 2 bilhões, eu acho que ele queria. Você acha que esse preço é meio absurdo pra Avan, ou você acha que ele tá... difícil falar isso. É difícil falar isso porque assim, eu teria que conhecer a empresa no detalhe para te falar uma resposta objetiva. Porra, 2 bilhões de dólares a Avan? Caralho. Agora, quando você olha assim, você olha que o investidor não teve apetite, é esse equilíbrio que eu te falei, do pagar demais e pagar de menos. Alguém tem que ajudar nesse processo. E se não tem demanda, não tem IPO. Entendi. Porque aí tu tem que completar a demanda, né? Entendi. Então talvez seja um problema de demanda também, né? Demanda por investimento, por alguém entender que aquele preço realmente está atrativo. Talvez seja uma questão de momento, talvez seja uma questão de momento da empresa. Eu não consigo precificar, entendeu? Pode crer. Não, interessante. Eu como investidor novato, começando, eu acho que faz sentido, tipo... Pô, o Brasil tem poucas empresas mesmo, não é igual aos Estados Unidos. Faz muito sentido eu comprar vários IPOs, tipo, investir em empresas que estão começando na bolsa, do que já investir elas consolidadas, ainda mais no mercado como o brasileiro, que é um mercado que tem um potencial muito grande de expansão, né? Sim. Mas a gente não vê os IPOs acontecendo, então não tem como eu adotar essa estratégia. Sim. Mas assim, acontecem alguns, talvez no mês vão acontecer mais de um. Então tem alguma movimentação, mas é um mercado que tem que ficar de olho, né? Não é um conteúdo que chega até você automaticamente. Você, de alguma forma, tem que ter algum tipo de... Principalmente para essa questão de olhar novas empresas na bolsa, você tem que ter o hábito de ler algum canal, ler um conteúdo de investimentos. Então, assim, a gente faz o Rico Matinal, a gente fala sobre essas coisas lá. Vocês falam sobre IPO? Rico Matinal, a gente tenta fazer uma conversa de bar e a gente fala sobre IPO. Legal. Entendeu? Eu adoro conversas de bar. Exato. Entendeu? Então, a gente tenta fazer um negócio da manhã que alegre a pessoa. Que não seja aquele calhamaço de papel para careta, entendeu? Pode crer. Legal. Você falando, parece que a Rico é tipo a XP jovem. Então, ligam muito isso, mas o cliente é mais jovem, também. Então, a gente tem o cliente da Rico é mais jovem? A gente tem, na média, o cliente da Rico é 7 a 8 anos mais novo do que a média da XP. E eu acho que isso é natural, né? O cliente que a gente acaba atraindo, a nossa linguagem, o jeito... Mais moderno, né? É um approach mais moderno. Legal, cara. Eu gosto desse approach. Eu tenho muita esperança, mano, na Bolsa Brasileira, porque aquela história, tem 95% da população que não tem nenhum dinheiro na Bolsa. Na verdade, tem 90% da população que não tem nenhum dinheiro. Nenhum. Ponto. Exato. É bem pior. A galera não tem grana. Pensar, tem 40% que tá devendo dinheiro, né? Exato. Isso é o problema, né, mano? Acho que não adianta. A bolsa só vai bombar mesmo, né? Nós vamos ganhar dinheiro pra caralho só quando o Brasil andar pra frente. Essa é a parada. Total. E eu fico meio depressivo nesse sentido, porque, sei lá, eu tinha esperanças no Paulo Guedes, tá ligado? Eu falei, o cara, pelo menos ele fala as coisas sérias e parece ser um cara energético, tá ligado? Vai chegar lá pra botar pra fuder, caralho. Mas aí ele passou a Previdência e a gente tava esperando o quê? Vinha a tributária, vinha a reforma
da burocracia estatal e o caralho, não vem. Não vem. E aí, tipo, estamos terminando o segundo ano, tá ligado? E aí, pra você, investidor, ficar otimista no terceiro ano de Bolsonaro, você não fica, né, cara? Porque, porra, pra ficar otimista, você tinha que ver essas paradas passando. Total. E você não vê. Total. Assim, quando a gente olha um pouco da agenda, é óbvio que embananaram, né? Embananaram a agenda, dificultou a agenda. Mas quando você olha algumas proposições, por exemplo, do Banco Central, a forma como são trabalhados, por exemplo, o Pix, né? Ficou na moda, né? O nome agora tá em todo lugar. Né? Esse é um bom assunto, inclusive, a gente então essa é uma pegada, cara, super